Boa tarde a todos, sejam bem-vindos para esse novo encontro, nessa primeira reunião de maio, um mês abençoadíssimo, onde Maria Santíssima é o centro das atenções, e a gente pede para que ela derrame seu manto de luz e amor sobre nós, para que possamos iniciar hoje nossos estudos com a mente e o coração abertos. Graças a Deus. Vera, por gentileza. Então, mais uma vez, nós agradecemos a oportunidade do encontro fraterno e pedimos a Maria, Mãe Santíssima, a Jesus, que nos dê serenidade, que nos dê paz, serenidade ao coração, à nossa mente, para que possamos absorver os ensinamentos que serão dados a seguir. Muita paz para todos e serenidade também ao Vanderlei na leitura da lição de hoje. Graças a Deus. Bom, a lição é agradecemos sempre, número 113, que diz assim: dando sempre graças a Deus por tudo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, parágrafo 20. Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Nesse parágrafo, muitas vezes nós estamos doentes, ou temos algumas dificuldades físicas, e sempre entramos em desespero. Nunca paramos para pensar ou refletir o porquê da doença. Por que surgiu a doença em nosso organismo? Por que eu estou me desequilibrando emocionalmente? E a gente entra sempre em desespero e não aceita a doença. Aí, continuando. Atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes dificilmente. E se ouvires a própria consciência, perceberá que a moléstia física foi o socorro valioso para que não te arrojastes a tremendas lutas do espírito. Uma realidade de evolução entre essas linhas. Dificilmente, quando estamos com algum problema, nós vamos pensar dessa forma, que a doença nos está despertando o nosso espírito para que ele se desperte para a sua realidade eterna. Mas nós não aceitamos a doença e queremos um recurso praticamente imediato. Muitas vezes, eu falo em sentido geral, vamos no médico, ou vamos escolher o melhor médico, achamos que chegando lá, ou pagamos o referido valor que ele nos pede, ele nos passa um remédio, e nós vamos ficar curados em 2, 3 semanas. Muitas vezes não. O processo é tão infeccioso, tão desequilibrado emocionalmente, que ele vem do perispírito, e a drenação é muito forte. E quem garante, o remédio pode aliviar a dor, mas será que ele alivia totalmente a infecção? Será que ele restaura as células totalmente? É o corpo que refaz isso, pelo trabalho da própria mente e da renovação, como diz aqui nesse segundo parágrafo. Vamos para o terceiro. Postes surrupiado na vantagem financeira. Quer dizer, alguém lhe passou a perna. Que te colocava em destaque no trabalho, que te assegura a subsistência, e se meditas severamente no assunto, quer dizer, pare e observe as dificuldades que você está enfrentando, e se as medidas severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação do que você passou te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Porque muitas vezes a ambição desse cidadão
em se tornar chefe, ou passar por cima do outro, ou querer se parecer, pode ser a destruição deles de uma encarnação total. Ele não tem controle íntimo ainda, ele se deixa levar pela ambição, vaidade, egoísmo, pela prepotência, pelo poder financeiro, pelo destaque na sociedade. Então, muitas vezes, são caminhos que nós escolhemos para passar para essas dificuldades aqui, para que o nosso espírito se desperte dentro de si mesmo e se comece a buscar um certo equilíbrio emocional e espiritual eterno. Nada é por acaso, tá? Aí, parágrafo seguinte. Perdestes recursos materiais. Isso acontece constantemente em nossa sociedade, desde o pequeno ao grande, que apenas te acrescentariam o reconforto desnecessário, quer dizer, a extravagância. Isso eu tenho exemplo aqui em frente da minha casa. Pessoas que cresceram junto com as minhas filhas há 40 anos atrás, hoje estão bem de vida, e levam uma vida fora do necessário, gastando desnecessariamente. E olha, não abre a mão para ajudar nada, não. E tem o suficiente. Então, é exatamente esse parágrafo desse aqui. Aí, para ter um reconforto desnecessário no carro da própria existência, esse te deres ao exame, quer dizer, se você fizer uma reflexão íntima de si mesmo, desapaixonado, tá? Real, sem ilusão, da própria situação, verificará que alijaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam, provavelmente, a vítima de criminosos e assaltos. Quem que não passa por isso? Milhões de pessoas todos os dias. Né? A pessoa, às vezes, quando começa a ganhar mais, já quer um carro novo, quer mostrar para o vizinho isso, quer mostrar aquilo, e muitas vezes dentro da casa dela falta o que comer o suficiente para os filhos, inclusive a educação. Mas o externo é mais importante do que o interno. Parágrafo seguinte. Amargaste a deserção do amigo em cujo afeto depositavas a maior segurança. E se estudares a ocorrência com plena isenção de ânimo, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio que se transfiguraria, talvez no futuro pesado grilhão. São as amizades desnecessárias ou de ilusões que a gente, muitas vezes, nós, infelizmente, somos assim, nós depositamos as nossas deficiências ou depositamos as nossas ambições ou futuras conquistas no outro. Isso já envolve desde uma amizade, de um casamento, de um colega. Então, nós, às vezes, fazemos uma expectativa para o outro, pensando em usufruir sobre o outro. E as coisas, às vezes, dão errado. Então, o que ele diz no final aqui, de termos um processo de um futuro, de um pesado grilhão, de um senso de responsabilidade e uma grande desilusão, dando continuidade. Olha que interessante. Não te confie às aparências. Nós vemos pessoas, nós vemos ideias, nós não conseguimos ver a essência do pensamento daquele cidadão, e mediante a nossa visão de interesse ou de se prevalecer sobre o outro, nós acabamos nos envolvendo com coisas, com pessoas inadequadas, e vamos até ficar em situação difícil. Seguindo o parágrafo. Louva o céu azul, que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva, mensageira do pão. Então, respeitando a natureza é estritamente sábia. Então, temos o céu azul, ensolarado, mas também temos as águas que fertilizam o solo. Esse solo fertilizado, ele
desenvolve as plantas, os vegetais, a comida para a nossa sustentação, e tudo tem seu tempo. Então, tem um tempo de chuvas intensas, tem um tempo de sol intenso, às vezes, também, né? E assim por diante. Então, tudo tem sua justificativa. E diz que, um tempo de tempestade, os trovões, eles queimam o ectoplasma negativo dos pensamentos humanos, da própria humanidade. As águas lavam as sujeiras do solo, das ruas, dos pensamentos, né? Então, tem um objetivo. Então, tem pessoas que, ó, detesto chuva, detesto sol, detesto isso, detesto aquilo, detesta tudo, até ela mesma. Se não precisasse de chuva, Deus não teria formado esse planeta nessas condições. Se não precisasse de sol, Deus não teria destinado uma estrela para aquecer o sistema solar. Então, os raios de sol fazem a sua parte na manutenção do planeta, de todas as vidas, a lua, a ectoplasmia, faz a sua parte, e a chuva, a fertilização, faz a sua parte. Se nós não tivermos água para beber, ou para cozinhar, ou para plantar, nossa sobrevivência aqui nesse planeta não teria nem condições de sobrevivência. Então, nós temos que pensar a grandiosidade da mente divina e dos seus prepostos em criar um planeta e bilhões de formas de vida e bilhões de formas de sobrevivência, olham bem, né? Um animal se alimenta do outro, só o necessário, nada mais do que é necessário. O homem não. Por onde ele passa, ele destrói tudo que ele pode. Desde o solo ao que ele puder. Né? Há pouco tempo estavam querendo inventar um imposto aí do oxigênio, do ar. É mole? O homem é especializado em explorar o próprio homem, em todos os sentidos. E o último parágrafo. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã, e ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Então, esse parágrafo último aqui é muito importante. Levantou de manhã, peça a Deus que envolva o seu mentor espiritual, que você possa passar um dia com paz e tranquilidade em seu coração, fazer a sua obrigação profissional, fazer a sua obrigação familiar, certo? E quando chegar no fim do dia, ou com dor, ou sem dor, ou cansado, agradeça pelo dia. Ó, agradeço pelo dia, certo? Que eu possa dormir com paz e tranquilidade, com meu mentor espiritual e ir para as instituições espirituais aprender e trabalhar. Porque o desgaste físico, ele não é privilégio de nenhum ser humano. É igual para todos em todo o planeta Terra. Não sei se eu falei errado ou certo, mas é uma reflexão dessa leitura. E obrigado pela atenção. Obrigada, Vanderlei. A palavra está aberta, hein, gente? Eu queria falar Fala, Guadá. então, a gente parece tão pequenininho para entender essas coisas, né? Mas o último parágrafo, mesmo que não entendas, então ele nos dá a oportunidade que mesmo que a gente não entenda, não aceite, não ache que não merece até, ele fala que os desígnios da providência divina, a gente recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje. Então, pode ser que não seja do nosso agrado, mas é o melhor para a gente. A dificuldade é esperar o que vai vir amanhã, o que isso vai nos ensinar, né? Eu acho que com o passar do tempo, com o passar dos anos, a gente vai aprendendo isso,
E a gente vai aplicando até nas crianças. Agora que eu, sendo avó, a gente fica prestando atenção, né? A gente ensina a criançada a andar, mas não fica segurando como antigamente, né? A gente tirava as coisas do caminho, a gente protegia a criança para que não se machuque. Agora a situação é um pouco diferente. A gente observa e vê como é que eles reagem, como é que eles andam, para ver se eles vão precisar da gente. Então, eu acho que ficar por perto, mas não precisamos evitar que eles experimentem as coisas ruins, assim como nós experimentamos os momentos que, a princípio, nos parecem ruins e dolorosos. Talvez depois que a gente digira isso ou pense melhor, a gente veja que, de fato, precisávamos passar por isso, precisávamos cair para a gente poder se levantar. E a gente tem que aprender isso mais vezes para poder aplicar mais, né? É um pouquinho difícil às vezes, mas ficou muito bonita essa lição para hoje, com tudo que está acontecendo com a gente, né? Mesmo que as coisas pareçam muito ruins, às vezes mais tarde vai melhorar de alguma forma, não é isso? Falei. Pode falar? Elzinha, acho que levantou a mão. Pode, Elza. Tá. Quando a dificuldade vem, Vanderlei explicou tudo muito bem, por sinal. Quando a dificuldade vem, eu estava pensando assim, tem dois caminhos que a gente pode seguir, né? Aquele caminho de vítima, né? De se vitimizar, achando que tudo acontece com você, que você é uma coitada, né? Que tudo caiu assim, né? E o outro caminho é você refletir, que nem o Vanderlei falou, você parar e pensar, né? Como a mente da gente é importante. E quando você acabar sendo vítima, geralmente as mesmas dificuldades elas vão voltar. Pode ser um pouquinho de maneira diferente, mas naquela mesmo conteúdo que você ainda vai ter que aprender. E eu lembrei outro dia que a Carmen falou, né, daquela nossa criança, aquela criança lá que a gente está apegada àquela criança que se as coisas não são como a gente quer, a gente chora, grita, se joga no chão, esperneia. E então, assim, eu gostei do que o Vanderlei falou, de a gente refletir no seu dia, né? Outro dia eu pensei assim, nossa, né? Hoje as coisas fluíram. Aí alguma coisa me falou assim, Elza Maria, pode ser que amanhã não flua tão bem. E é verdade. Então, cada um hoje tem aquilo que necessita para o nosso aprendizado. E se nós estamos confiantes nos caminhos, né, de Jesus, no aprendizado de Deus, a gente realmente está com o nosso coração aberto, né? Que venha o que eu tenho, que não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que eu preciso para a minha evolução. E o Vanderlei falou dessas aparências, né, da parte externa, e isso é verdade, né? Então, vamos tentar trabalhar o de dentro para fora, né? Agradecer pelo dia, olhar pela janela, se está sol, está lindo, se tiver chuva, tem as plantinhas que estão sendo regadas, e tudo é necessário, né? Porque Deus é perfeito. E que a gente tenha sabedoria de verificar tudo isso e agradecer sempre. Então é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Elza. Gente, boa tarde. Desculpem, eu estou com o celular da Rose porque eu não consegui entrar de forma alguma. Como a Rose está aqui, graças a Deus, fazendo serão, então eu aproveitei o celular dela. Há alguns anos, quando a gente começou a estudar Paulo, eu fiquei encantada com essa carta que ele escreve aos Efésios. São duas cartas que eu amo muito, aos Colossenses, aos Coríntios e essa aos Efésios. E quando ele diz nessa carta aos Efésios, sempre dê graças a Deus, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu acho essa frase maravilhosa, né?
Então, aqui ele fala, né, dando sempre graças a Deus por tudo, é verdade. Às vezes, aquilo que você acha que não é bom é aquilo que vai desemperrar a tua existência, que muitas vezes você não queria deslizar nessa dança da vida maravilhosa, né? E uma das coisas que eu amo é quando você abre a janela do seu quarto ao levantar e você diz bom dia, vida, né? Então é como se você estivesse dando realmente bom dia para a tua vida e para aquele dia que está começando a nascer, né? Eu acho tão lindo, tanto ao terminar o sol quanto ao nascer. Então são pequenas coisas que a gente não dá valor, né? Eu vejo, nós temos aqui um trabalhador que queremos muito bem, esse homem maravilhoso, né? Que é o Pedro Carlos de Arruda. Ele é deficiente visual, mas ele é tão poético. Eu contei até outro dia, acho que foi aqui, né, que eu contei, que eu perguntei para ele como é que ele estava, ele falava assim para mim, Carmen, eu estou maravilhado com a cor do mar, eu estou em Santos, mas eu fiquei tão encantado ao pisar na areia, sentir aquela areia gostosa, fininha nos meus pés, e o mar batendo também nos meus pés. Eu estou encantado com essa paisagem maravilhosa que Deus nos oferece. Gente, ele não enxerga nada. Eu conheço Pedro desde que ele começou a perder a visão, isso há muitos anos. Então, ele ainda enxergava, ele lia, ele fazia palestras lindas lá no Grupo da Paz e no Nosso Lar. Para mim, ele é um grande exemplo de vida, né? E aí, quando ele chega às quartas-feiras para fazer acupuntura aqui na casa, eu digo, Pedroca, hoje você é Petrovski, é o teu lado russo. Aí ele fala assim: Meu Deus, que maravilhoso! Pois eu sou um homem tão feliz, Carmen, mas tão feliz que você não tem ideia. E a gente, às vezes, né, porque não enxerga aquela letrinha que está a 50 metros de você e você quer ler, né? Aí a primeira pessoa que eu lembro como referência na minha vida é ele. Eu falo, nossa, se ele estivesse aqui, ele falaria assim: que maravilhoso esse ônibus, né? Olha, vai me levar onde eu preciso. O motorista deve ser um homem alegre. Quer dizer, ele já vê sempre o lado mais bonito da vida, né? E ele é fisioterapeuta também. E ele diz assim para nós: a coisa melhor do mundo, Carmen, é quando você faz um tratamento e você vê a pessoa se recuperando pouco a pouco, né? Devagarzinho ela vai descendo aquela escadinha e sobe sozinha a escadinha da maca, e a pessoa vai respirando melhor, e a pessoa vai se comunicando com o seu exterior, porque isso é uma grande arte. Então, eu sou um homem tão feliz. Gente, ele não enxerga absolutamente nada, mas ele enxerga tudo o que está à sua volta e o que está dentro de você. Ele abre a porta do cantinho, ele disse: está triste por quê? O que foi que aconteceu? Eu falei: ai, credo, que homem feio. Nossa Senhora, não gosto nada disso. E aí ele acaba dando risada e a gente fica imaginando, né? Que sensibilidade. Então, quiséramos nós ter assim um pouquinho só dessa sensibilidade de ver a maravilha do mundo, a cor do mar, a cor do céu, contrastando com a cor do mar. Aí ele dizia assim para mim: Carmen, tem até barquinhos em alto mar, olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, ele estava plasmando para mim um quadro que ele não estava vendo com os olhos, mas ele estava vendo com a alma, né? Com a alma. Coisa mais linda. Aí eu falo para ele, quando ele chega, eu digo: bom, hoje eu não sei se você é Petrovski, se você é Peter, eu vou escolher quem você é hoje, tá bom? Estou em tuas mãos, você decide. Então, ele leva a brincadeira adiante. Nossa, ele fala assim, sempre, ele faz uma acupuntura, meninas, vocês que são da área da saúde,
ele faz acupuntura cantando, orando, fazendo poesias. Castro Alves, Dom Pedro, coisa mais linda. Eu tenho gente que fala assim, ai meu Deus do céu, eu ficaria lá 3 horas, não 1 hora só, né? Pois é, mas é só 1 hora para dar lugar para outro. Então, eu queria muito dar esse depoimento do Petrovski, porque ele é o grande exemplo, como referência na minha vida. E é isso, e chega, já falei muito. Agradecer sempre, viu, gente? A lição é muito maravilhosa de dizer agradeça sempre, tudo e por tudo. Rosa, obrigada, dona Carmen. Rosinha. Oi, gente, boa noite. Eu escutei as histórias da dona Carmen, da Guadá, e desse senhor Pedro, me lembrei daquela música que é do Almir Sater, que ele fala assim: ando devagar porque já tive pressa, leva esse sorriso porque já chorei demais. Aí ele fala assim: penso que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha, ir tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou levando os meus dias nessa longa estrada. Então é mais ou menos assim, né? Você vê que no caso desse senhor, o Pedro, ele perdeu um sentido, a visão, mas ele está vivo. Então ele tem outros sentidos que ficaram suprindo, tentando suprir o que ele perdeu. E isso foi uma dor, perder alguma coisa, perder um membro é uma dor, mas ele conseguiu ver a graça. A graça quer dizer a mão de Deus, a providência divina nele. Então ele consegue ver beleza nas coisas mais simples, e nas coisas mais corriqueiras, como, né, uma coisa simples, um apelido, um dia de trabalho, ele sempre vê felicidade. É como a gente fala aqui na Bíblia, né, são as graças dolorosas, nós somos sempre gratos nas pequenas e nas grandes coisas. Uma grande coisa, um salvamento, um livramento, é claro que eu vou dizer, foi graças a Deus, deu tudo certo, graças a Deus eu consegui, foi tudo em paz, nas grandes coisas, né? E nas pequenas coisas, como é o caso dele, né? Então, um coração humilde, um coração grato, é grato nas pequenas e nas grandes coisas. E a dor é um tipo de graça, mas é uma graça dolorosa, que a gente diz aqui, né? Em que sentido? Aquela dor que você acha que não fazia parte da sua história, do seu trajeto, mas que lhe afeta, provavelmente, possivelmente, uma coisa que não aconteceu, uma dor que chegou para você, uma doença, como é que eu vou dizer? É uma graça em que sentido? Porque você precisa passar por aquilo, não foi outra maneira? Tem outro exemplo do Padre Léo. O Padre Léo era um padre muito bom, muito evangelizava muitas pessoas. Ele teve câncer, muito jovem. Aí ele dizia, mesmo doente, ele fazia as pregações, né, e falava assim: eu não queria esse câncer para mim. Se você for pensar merecer, será que eu merecia um câncer, né? Aí ele dizia assim, ele falava assim: pai, se o senhor quer que eu passe por isso, então eu também vou passar, eu também quero. Ele dizia, mas fica comigo, né? Me dá força para passar por esse momento doloroso, né? E então eu acho que é isso. A gente sempre agradece nas grandes coisas quando nos favoreceu. A situação foi boa para mim, eu tirei uma vantagem, eu fiquei bem. Mas mesmo quando eu não fico bem, quando não me favorece, eu passo pela dor, eu também devo dar graça, porque dar graças em tudo, porque tudo provém dele, né? Como Paulo fala, tudo vem dele. Então, uma coisa que não veio, também veio não era para vir, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que dar graça, porque não é uma bênção, mas é um livramento, é um ensinamento, é uma reflexão, e sempre vai somar, sempre vai, objetivo, aprender, evoluir, né? Se tornar melhor. Então, é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Rosa. Ah, que linda, você lembrou da música do Almir aí, que é lindíssima, e ele mesmo confessa que essa música não é dele, né? Na realidade, ele recebeu direto da espiritualidade. É linda essa música, né? E essa lição de hoje nos faz rever a nossa posição todo dia, né? Como que a gente acorda pela manhã? Eu falo que a gente costuma morrer toda noite, porque você dorme e você não sabe se vai acordar pela manhã. Porque seu corpo repousa e a sua alma voa para onde tem que voar, né?
e você não sabe se acorda pela manhã. E quando a gente acorda, desperta pela manhã e vê que estamos aqui no planeta, ainda é um sucesso total, por termos mais um dia de chance de termos toda a prática do Evangelho, de termos esse exercício da gratidão. Então, eu costumo falar que aquele que já abriga a gratidão dentro de si é aquele que tem a humildade e seu coração já foi tocado pelo dedinho de Jesus. Porque mesmo na dor, que é algo que dilacera a gente, seja ela por falta de coisas materiais e pela perda, seja ela por ausência de alguém muito amado, seja ela qualquer que seja a dor, ela é como se fosse assim, um furacão na sua vida. Ela te tira do avesso, se você permitir ver esse avesso, para você refletir sobre a situação que você está vivendo e compreender que o Pai maior, o Criador, ele não erra com nenhum de nós, senão ele não seria o Pai Criador, né? Então, tudo está absolutamente correto, mesmo que neste momento eu não compreenda o porquê deste emaranhado de dor, de tristeza que me envolve, né? E é nesses momentos que a gente tem que pensar, eu tenho uma capacidade de externar a minha gratidão a Deus pela dor que eu estou sentindo, seja ela física, ou espiritual, ou emocional. Eu tenho já esse amadurecimento, eu já tenho já essa maturidade de compreender que a dor que chega até mim é para que me alavanque na situação de conformismo que eu me encontro. Porque tem momentos em nossa vida que a gente fica no que é confortável. A gente não move uma vírgula, porque está tudo confortável para você. E a dor, ela chega assim, de mansinho e avassalando a gente. Então, a gente tem essa capacidade de agradecer a Deus pela dor, pela separação de um ente querido, por ver as violências que a gente vê nos noticiários, ver tantos irmãos em sofrimento. A gente agradece a Deus de uma forma que a gente tenha paz dentro de nós e serenidade, porque não basta só escandalizar pela nossa dor e pela dor do outro. É preciso que a gente tenha serenidade, como a Vera colocou. A serenidade e a gratidão, para que a gente emane uma vibração de harmonia para aquela situação que conflitou a nós ou às outras pessoas que estão passando por aquele sufoco. Então, quando a gente vê um noticiário, um evento que abala, seja qual for o local do mundo, é preciso que a gente tenha a gratidão dentro de nós. E neste momento a gente mentalize a paz, amor, a luz envolvendo todas aquelas pessoas envolvidas, para que Deus, na sua misericórdia, dê sustentação, para que todas elas recebam essa vibração. Às vezes a gente faz de uma forma errada, porque a gente aponta o dedo, a gente se condói com a vítima, a gente julga o réu de uma forma, às vezes, errada, muito errada, né? Pela nossa miserabilidade ainda embaixo, né? Porque a gente não chegou nessa grandeza que o Senhor quer que cheguemos. Mas eu acho que todas essas situações que nos faz remeter a dentro de nós mesmos, nos traz essa oportunidade de a gente exercitar a nossa gratidão. E a gratidão, ela tem que ser de uma forma espontânea, de uma forma tão simples e natural, que jorre essa luz dentro de você. Agradecendo a Deus pela grande alegria que bateu a sua porta. Agradecendo a Deus pela aquela tristeza que partiu seu coração. Mas que você sabe, dentro da sua fé, da sua entrega, que você não está só. Ele está com você o tempo todo. E tudo, absolutamente tudo, correto. Então, que possamos todos os dias, ao acordar, pensar no sucesso que é estar ainda aqui nesse planeta, nesta escola de aprendizado, para que a gente tenha as oportunidades de exercer a prática do Evangelho. Porque a fala, ela é muito simples, ter o conhecimento é muito simples e fácil para todos nós.
diante da evolução que estamos da informática, tudo está ao nosso alcance. Tudo, absolutamente todas as informações. O que resta para nós é, eu vou absorver todo este conhecimento e o que eu faço com ele? Guardo para mim, divido ou entro em ação, tentando fazer a prática que Jesus nos ensinou. Então, a gratidão e a serenidade é uma das práticas que a gente tem que ter todos os dias da nossa vida, para que a gente abrace quem a gente ama de uma forma tranquila e serena, mesmo quando o vulcão está em erupção. É esse exercício que a gente tem que ter, é esta entrega que a gente tem que ter nas situações da vida. E eu agradeço muitíssimo, todos os dias, pela oportunidade de ter pessoas tão maravilhosas em minha vida. Às vezes, pessoas que vêm com energia poderosa sobre você, uma energia não tão boa, mas você compreende que ela precisa estar na sua vida, para que você seja auxiliado a valorizar o que você tem, de doar um pouquinho do muito que você tem. Então, tudo está correto, gente, tudo, absolutamente tudo. Nós só temos aqui entrar na sintonia do alto e percorrer o caminho na fé, no amor e na luz de Deus dentro de nós e de Jesus. Então, quando ele fala assim, agradeçamos sempre, é por tudo, absolutamente tudo. Como disse a Rosa, desde as pequeninas coisas até as grandiosas coisas. E a mais grandiosa de todos é essa oportunidade deste dia que ele nos deu, para que a gente exercita essa graça de ser grato. Eu passo a palavra, hein, gente. Bem, acho que o pessoal está bem reflexivo, e eu estou vendo que já são 17h49 aqui. Eu não sei se a gente poderia já, né, Roberto, começar as questões do livro do Espírito, que hoje a dona Carla queria prosseguir da 23 a 27. Porque são curtinhas, né? São curtinhas, são Com curtinhas. certeza. Eu acho que vale a pena. Curtinhas, mas muito profundas, né? Muito profundas. Podemos começar? Podemos, dona Carla. Como te diz, o palco é Então, seu agora, hein? vamos lá. 123. Por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? E ele responde: como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Pensais poder penetrar-lhe os desígnios? Todavia, podeis dizer assim: a sabedoria de Deus está na liberdade que ele deixa a cada um de escolher, porque cada um tem o mérito de suas obras. Gente, eu estou lendo um livro que fala de Darwin a Kardec. E ele tem um trecho onde a autora do livro faz uma comparação, né? E aí ela conta que Darwin ele veio trazer o nosso lado animal, né? Humano. E Kardec, depois, através da doutrina dos espíritos, veio trazer o nosso lado espiritual, as informações que nós precisamos. Então, quem de nós, né, aceita, assim, esse nosso lado extremamente humano, ainda muito material, ainda muito arraigado, e procura sair dele, pouco a pouco, sem agressões, sem culpas, e ir para o divino. É fácil? Nossa, demais, facílimo. Porque a gente tem que recusar um monte de coisas, principalmente aquelas coisas que são, para nós, ainda importantes, né? Então, eu achei tão bonito quando a autora fez essa analogia entre um e outro, de que realmente a nossa grande dificuldade é sair desse humano, né?
e procurar o nosso divino, que nos traria muito mais felicidade, mais tranquilidade para poder viver melhor, né? Então, isso que o Vanderlei estava falando, às vezes você fica procurando coisas externas para viver melhor, né? Ou senão o jovem fala assim: ai, mas eu preciso aproveitar a vida. Então, o que é aproveitar a vida? É se informar rapidamente. Vamos, filho, vamos, tem pressa, vamos, a fila anda, né? Vamos nos informar sobre a vida para podermos ser felizes, né? Não felizes numa balada, numa roupa nova, sei lá, numa bolsa de marca, não importa. O importante é nós aproveitarmos este tempo, esta vida que nós temos na mão, né? E na 124 ele diz: uma vez que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, degraus entre esses dois extremos? Sim, certamente. E é a grande maioria dos espíritos. Gente, que coisa linda isso, né? Quer dizer, a gente pode aproveitar a nossa encarnação de uma forma plena, única, esplendorosa, quando nós aproveitamos as grandes oportunidades, né? Gente, eu vou contar uma coisinha para vocês. Nós fazemos um trabalho, né? A casa faz um trabalho de evangelho no lar. E muitas vezes, aquelas pessoas onde nós vamos acabam desencarnando porque ou estiveram no hospital, ou seja lá o que for, às vezes a pessoa já está muito doente, né? E a família nos chama, depois de um tempo, para tirar as coisas da casa. Tipo assim, por favor, Carmen, olha, já faz um mês que ela desencarnou e nós vamos pedir para vocês, por favor, tirarem tudo o que tem da mamãe lá dentro da casa. Gente, nós fazemos uma prece e nós vamos numa equipe. Nós não vamos em uma ou duas pessoas, nós vamos numa equipe, né? E nós nos munimos de todo o nosso amor, de toda a nossa fé e esperança para mexer nas coisas materiais das pessoas. Porque aquilo pertence a elas e à energia delas. E nós vamos manipular essas energias para muitos outros lugares, né? Então, para que a gente possa, até como uma forma de amor, né? Você muitas vezes tirar alguma energia que não seja muito positiva e transformar, né? Mandá-la para o universo, você precisa ter muito respeito por aquela tarefa que você está fazendo. E todas as vezes que nós vamos nas casas para fazer esta tarefa, qual é o primeiro pensamento que me vem? Quem é que pode me dizer? Alguém sabe qual é o primeiro pensamento meu? Quando eu abro o guarda-roupa, quando eu abro os armários da cozinha e começamos a tirar tudo, sempre pedindo licença, a primeira coisa que eu penso, um dia, pode ser na minha própria casa, né? E as pessoas vão tirar as coisas que são minhas, que eu uso. Como será que eu vou reagir? O que será que vai passar na minha cabeça como espírito desencarnado? Será que eu vou ter gratidão pelas pessoas que estão fazendo isso? Será que eu vou dizer assim: oba, viva Jesus! Que bom que as minhas coisas vão servir para tantas outras pessoas. Será? Então, esta pergunta, esta resposta dos espíritos, sim, certamente, e é a grande maioria dos espíritos que aproveita esta encarnação para dar um salto quântico na sua vida. É difícil? É difícil. Agora, quando você se coloca no lugar do outro, mesmo que o outro seja desencarnado e você ainda está encarnada, é uma sensação de:
amanhã posso ser eu. A gente não sabe, né? Então, é importante a gente pensar nisso, viu, gente? Ou a gente pode entrar na casa de alguém que a gente ama muito e nós vamos ter que tirar as coisas. E nós vamos ter que dividir com um monte de gente. E nós vamos ter que fazer o mesmo trabalho que nós fazemos sei lá, no Joãozinho, na Mariazinha, na Benedita, seja lá o nome da pessoa onde eu for fazer essa tarefa. Eu também sou chamada para fazer essa tarefa na casa de alguém que eu amo. E que aquelas coisas eu sabia que as pessoas usavam com muito amor. Então, isto, gente, é aproveitar, né? Cada momento, como diz Paulo, a tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, esse é um grande exemplo que eu queria muito conversar sobre isso, porque realmente você fazer essa tarefa com desprendimento, entre aspas, viu, gente? É tudo mentira, não é desprendimento, não, tá? Mas digamos que eu estou exercitando o desprendimento, vai. Estou exercitando, gente, já estou começando. Né? Eu desmanchei a casa da minha mãe, do meu pai, da minha cunhada, né? Da outra minha cunhada, do meu cunhado. Então, pode ser que amanhã sejam vocês que venham na minha casa e digam assim: ai, essa xicrinha vai ficar tão bonitinha na casa de fulana. Ai, gente, ela precisa tanto dessa panelinha. Ai, meu Deus, olha que roupinha bonitinha que fulana vai gostar. Então, aproveitemos esse grande momento que a vida está nos dando, viu? A 125, os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, porém as eternidades serão para eles mais longas. Por isso que eu falo, gente, cuidado, porque nós podemos aproveitar essa encarnação maravilhosa como sendo a própria libertação, né? E aqui ele continua na 125. Por essa expressão, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, visto que não lhes é dado anteverem seu termo. E essa ideia se renova em todas as provas nas quais eles sucumbem. Sensacional isso, né, gente? Quando você acha que não tem fim o teu sofrimento, né? Ninguém sofre mais do que você. Isso também é o nosso orgulho em ação, né? Os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição depois de passarem pelo mal têm menos méritos que os outros aos olhos de Deus? Deus contempla os transviados de igual maneira e os ama com o mesmo coração. São chamados maus, porque sucumbiram, não eram antes mais do que simples espíritos. Gente, será que a gente já nasceu boazinha assim, desde que nós entramos no reino hominal? Nós nunca erramos? Nós nunca pisamos na jaca? Nós nunca desprezamos? Nós nunca fizemos, causamos sofrimento na vida de alguém? É claro que sim, né? É claro. Então, senão a gente não estaria aqui no planeta Terra, né, gente? Estaríamos num planeta muito mais evoluído, né? Mas cada um está na casinha que precisa. Bom, 127. Dá licença, gente, deixa eu desligar aqui. Ixi, sei lá, não sei desligar. Vamos lá. 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades? Os espíritos que seguiram desde o princípio o caminho do bem não são, por isso, espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, precisam, porém, adquirir ainda a experiência e os conhecimentos necessários para alcançarem a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, qualquer que seja a bondade de seus instintos naturais, têm necessidades de se desenvolverem, de se esclarecerem
e que não passam sem transição da infância à madureza. Assim como há homens que são bons e outros maus, desde a infância, existem espíritos que são bons ou maus desde a sua origem, com a diferença capital de que a criança tem os instintos todos formados, enquanto que o espírito, em sua formação, não é nem mau e nem bom. Tem todas as tendências e prefere uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Sensacional, né, gente? Eu acho isso sensacional, porque são as escolhas, né? Então, quando a gente vê alguém sofrendo demais, né, porque está passando por algumas grandes dificuldades, né, aí você diz assim, puxa vida, né, é uma pena, mas são escolhas, né? Então, não tem aquele alcoólatra que bebe, faz uma cirrose. Aí você fala, coitado, né, como é que Deus permite? Então, filhota, o que que você fez com o seu fígado, né? O que que você fez com o teu pâncreas, com o teu baço? Então, são escolhas. Então, é preciso que nós pensemos bem como nós vivemos. Porque um dia perguntaram para o Vinícius, né, para o Pedro de Camargo, o que se leva da vida, e ele respondeu a vida que a gente leva. Então, nós sempre vamos levar para o plano espiritual aquilo que a gente fez durante a sua caminhada. Simples assim. E é isso, gente. Eu falo, né, menina? Eu adoro falar. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe vocês e é que esta reflexão, tanto do Palavras de Vida Eterna, quanto essa reflexão do Livro dos Espíritos, nos faça pensar assim, como e quando podemos melhorar. Já, rápido, antes que seja tarde. A gente não sabe como a minha mãe diria, né? Minha mãe falava assim, eu tenho que correr porque se me dá um patatus quer dizer, ela dizia que era uma síncope. Se me dá um patatus, me voy. Então, nós também. Se de repente me dá um patatus, me voy. E aí eu vou ficar depois pensando nas minhas coisinhas, né? Oh, meu Deus, o que vão fazer com a minha panela? O que vão fazer com o meu joguinho? O que vão fazer? Então, é melhor agora a gente já começar a pensar nisso. Gente, muito obrigada, viu? Para a semana que vem, 128. Ah, também são pequenininhas, ó, 128, 129 e 130, porque a 131 ela é grandona. Pode ser, Joana? 128 a 130. Pode sim, dona Carmen, tranquilo. É E aí 28 a já 130. fecha esse ciclo, tá bom? Tá ótimo, tá Obrigada. ótimo. Obrigada, senhora. Eu acho que a gente pode prosseguir para as vibrações, né? Exato. Bom, aproveitando esse momento de ternura, né, e de gratidão e de aprendizado, vamos envolver a Joana em paz e em pura gratidão, para que ela possa fazer as vibrações e a prece da tarde de hoje, da noite de hoje. Jô, você pode ligar o seu microfone e nós estamos de coração e de alma junto contigo. Boa noite a todos. Que lição linda e maravilhosa. Sejam gratos, irmãos. Todos os dias, a todo momento. Cada minuto de sua vida é importantíssima para o Senhor. Porque Ele espera e Ele sabe que você trilhará o caminho do bem, do amor e da luz. Não se perturbe com a dor que venha te acordar. Não te perturbe com a tristeza que vem te pegar. Não. Agradeça ao Pai.
porque Ele sabe e tem a certeza de que você despertará para as coisas do Espírito através desses eventos em sua vida. Tenha gratidão, não só pelas alegrias, pelos sucessos materiais, pelo bom momento que vive. Não, a gratidão, ela tem que se estender por todos os momentos da sua vida, inclusive esses que tiram você do prumo, que te põe a toda prova da sua essência maior, da cor da sua consciência junto ao Pai. Tenha a serenidade, tenha a sua entrega para compreender o momento em que vives, o porquê desse momento tão importante em sua vida. Tenha gratidão por simplesmente estar aqui e saber ser vida eterna, pois tudo passa. Nada é eterno no sentido da dor. Ela passa. Confie. A eternidade da vida e a eternidade do amor do Pai nos dá sustentação para passar por essas turbulências, essas borrascas, e nos alavanca uma força interior que vai nascendo dentro de nós, por sabermos todos abençoados pelo Pai. Não se desespere. Tenha muita esperança que o Pai estará com você. E seu filho amado será um sustentáculo para que você desvende os horizontes que está por vir em sua vida. Seja firme na sua fé, no seu amor, nos seus princípios e no Evangelho de Jesus. Esta é a ferramenta que o Pai te dá para que venças com moral e ética todo e qualquer evento adverso de sua vida. Acredite, você está sendo embalado neste momento da sua dor. Ele te afaga, ele te sustenta, ele te zela como um Pai zeloso e amoroso, de infinita bondade e misericórdia. Não temas, siga em frente. A borrasca finaliza no tempo certo. Chegará ao fim no tempo certo. Mas de tudo, tenham sempre a gratidão. A gratidão é a alma tocada. É a alma humilde que fala e responde de uma forma serena às tempestades. É a alma que se curva aos desígnios da providência e luta e burilha na certeza que não está sozinha. E diante desta palavra gratidão, sejamos gratos pelo planeta Terra, nosso lar terreno. Mentalize aí a Gaia, lindamente construída pelos engenheiros siderais. Mentalize esse planeta e tire de dentro de si este amor, essa luz que te conduz e abraça nosso planeta com toda a força da boa vontade de fazer essa terra brilhar na união
na paz, no trabalho, no servir, nessa escola, que nos dá a oportunidade de brilhar nossa alma. Abracemos todos nós, este planeta, neste momento, com o melhor de nós. Sintamos o pulsar de Jesus dentro de nós. E que o nosso amor derrame sobre esse planeta. Que cada irmão receba, com toda a gratidão, a nossa parcela de fraternidade junto ao planeta. Amem esse planeta. Zelem por ele. O Cristo está conosco. Venceremos etapas com muito trabalho e com muita luta. No bem. Com este sentimento, sintam vocês todos serem envolvidos por um manto de luz. Trazemos sustentação a cada um de nós aqui, em seu lar, trazendo a paz, a serenidade e uma força no servir. Que todos possamos hoje, unidos em uma só palavra, bradar do fundo da alma. Gratidão, Pai, pela vida. Gratidão pela oportunidade de compartilharmos este momento com a humanidade. Gratidão por sermos seus filhos, empenhados na tarefa do bem, do amor. Trabalhemos, pois, sem descanso, assim como seu filho trabalhou. Graças a Deus. Com este sentimento, aqui reunidos, agradecemos a todos aqui presentes pela doação, pela disciplina, pela força da união. E que Deus, em sua infinita bondade, cubra o lar de cada um de nós com muitas graças, que significa trabalho, servir, na luta e união. Graças a Deus. Agradecemos a todos vocês por estarem aqui nesta primeira semana de maio, primeiro domingo de maio, esperando que estejamos todos reunidos na próxima semana. Graças a Deus.